Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. O sono e os sonhos. 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é efeito de pura imaginação? Em relação a praticar atos de que não cogitam, como dizeis, o que sabeis disso? O espírito dessa pessoa pode visitar o vosso, como o vosso pode visitar a dela, e nem sempre sabeis no que ele pensa. E então, frequentemente, atribuis às pessoas que conheceis e, de acordo com vossos desejos, o que se passou ou se passa em outras existências. 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele se aproveita para se emancipar de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede, desde que haja debilidade nas forças vitais. O espírito se desprende e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre ele estará. 408. Parece-nos ouvir, algumas vezes em nós, palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Sim, pode acontecer até mesmo ouvirdes frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um eco fraco de um espírito que deseja se comunicar. 409. Muitas vezes, no estado que ainda não é a sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais observamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? O corpo, estando entorpecido, faz com que o espírito procure libertar-se de suas amarras. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sonho. 410. Tem-se algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem ser muito boas e, apesar de esforços para se lembrar delas, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, emancipa e desfruta de maneira completa de todas as suas faculdades durante esse momento. São frequentemente também conselhos que outros espíritos dão. 410-A. Para que servem essas ideias e conselhos, já que se perdem na lembrança e não se podem aproveitar? Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos do que ao corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito lembra, e a ideia revive na ocasião oportuna como uma inspiração de momento. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está desligado da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Muitas vezes a pressente
pode também ter uma consciência muito clara dela. É o que, acordado, lhe dá a intuição disso. Eis porque certas pessoas algumas vezes preveem sua morte com grande exatidão. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Sim, pode. O espírito está preso ao corpo, assim como o balão cativo a um poste. Da mesma forma que as agitações do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 413. Como a alma pode libertar-se do corpo durante o sono, teremos então uma dupla existência simultânea: a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? No estado de liberdade, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Porém, não são, propriamente falando, duas existências. São, antes, duas fases da mesma existência, uma vez que o homem não vive duplamente. 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, e muitas outras que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam. Podeis ter, sem dúvida, amigos num outro país. O fato de ir se encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis é tão frequente que o fazeis todas as noites. 415. Qual a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que não fica lembrança de nada? É muito comum disso ficar uma intuição ao despertar e é frequentemente a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem explicação clara. São exatamente as adquiridas nessas conversas. 416. O homem pode provocar essas visitas espirituais por sua vontade? Pode, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa, falar com ela e dizer-lhe alguma coisa? Eis o que se passa. O homem dorme. O espírito se liberta e o que o homem tinha programado, o espírito está bem longe de seguir, porque os desejos e vontades do homem nem sempre são as mesmas do espírito, quando desligado da matéria. Isso acontece com os homens espiritualmente bastante elevados, aos que passam de outra forma essa sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões ou permanecem na inatividade. Pode acontecer que, considerando a razão da visita, o espírito vá mesmo visitar as pessoas que deseja, mas a simples vontade do homem acordado não é razão para que o faça. 417. Um certo número de espíritos encarnados podem se reunir e formar assembleias? Sem dúvida nenhuma, os laços de amizade, antigos ou novos, fazem com que se reúnem frequentemente diversos espíritos, felizes de estarem juntos. 418. Uma pessoa que acreditasse ter um de seus amigos mortos, embora estivesse vivo, poderia se encontrar com ele em espírito e saber que está vivo? Ela poderia, nesse caso, ter uma intuição disso ao despertar?
Como espírito, pode certamente ver e saber de sua situação. Se não lhe foi imposto como uma prova acreditar na morte de seu amigo, terá um pressentimento de sua existência, como poderá ter a de sua morte. Transmissão oculta do pensamento. 419. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em diversos lugares ao mesmo tempo. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem acredita ser o autor da invenção. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis, uma ideia está no ar, usais de uma figura de linguagem mais justa do que acreditais. Cada um, sem saber, contribui para propagá-la. 420. Os espíritos podem se comunicar se o corpo está completamente acordado? O espírito não está fechado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Eis porque pode se comunicar com outros espíritos, até mesmo acordados, embora o faça mais dificilmente. 421. Porque duas pessoas perfeitamente acordadas têm muitas vezes instantaneamente a mesma ideia. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus respectivos pensamentos, até mesmo quando o corpo não dorme.